Opa! E aí, tudo bem, pessoal? Chegamos aí no último vídeo da segunda temporada do Freud na Lata. Essa temporada foi dedicada à teoria psicanalítica freudiana e todos os 16 vídeos que tem disponíveis até agora têm a mesma pauta, que é apresentar Freud para a pessoa interessada, ainda que não necessariamente especializada, da maneira mais clara e direta possível. Nesses vídeos aqui, nesses vídeos dedicados à teoria psicanalítica freudiana, vocês devem ter percebido que não houve um interesse de fazer uma enciclopédia exaustiva de teoria freudiana. Não houve um interesse de oferecer uma chave de leitura única. E, na verdade, o interesse foi apresentar para vocês parâmetros, ou como se fosse uma espécie de bússola preliminar, para vocês poderem se organizar para avançar nos seus estudos. Então, eu espero ter conseguido oferecer ou compartilhar com vocês alguns rudimentos de posicionamento crítico para fins práticos, é claro, não a crítica pela crítica, mas uma crítica que dê elementos para avançar no estudo do Freud. Queria terminar essa série com uma pequena bateria de perguntas e respostas, que ainda que ninguém tenha feito para mim, porque eu estou gravando isso tudo de uma vez só, então, né, enfim, eu não sei o que as pessoas vão achar ou não, mas eu quis antecipar algumas questões que eu acho que podem ajudar a amarrar aqui o que eu estou querendo dizer com esses vídeos. Então vocês podem assistir esses vídeos e pensar, bom, tá, várias ideias aí, mas por onde eu começo? Eu quero estudar a teoria psicanalítica freudiana, por isso que eu vim ver essas biscroncas aqui desses vídeos, e eu queria saber por onde eu começo. Respondo. Queria ter uma resposta única, mas não tenho. Por quê? Porque dependendo de por onde você vai transitar na psicanálise, a resposta para isso vai mudar. Tá? Então, algumas escolas, algumas instituições, alguns autores e algumas trajetórias vão valorizar alguns textos em detrimento de outros. Né? Nem todos os grupos interessados em psicanálise estudam Freud da mesma maneira. Né? Tem aqueles que acham Freud relativamente secundário, tem aqueles que ficam estudando assim quase compulsivamente alguns mesmos textos, e tem textos do Freud que, muito honestamente, são muito pouco lidos por quase todo mundo. Então não tem uma resposta unânime e, enfim, direta para dar para essa pergunta, por onde começar. Agora, tem algumas coisas que são clássicas, tá? Então, assim, o estudo sobre a histeria, ele é um bom preâmbulo. O Interpretação dos Sonhos é uma boa leitura, ainda que ele fique muito chato na meiuca ali. O primeiro capítulo é bastante chato, vale a leitura, o Freud escreve bem e tudo mais, mas ele é longo e ele é um mapeamento de uma bibliografia que, obviamente, está anacrônica. Né? Ele escreveu em 1900, estamos em 2022. Agora, o capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 são muito interessantes e são uma boa entrada, particularmente o capítulo 7, que é, como eu já disse, o primeiro modelo metapsicológico, então o primeiro grande texto freudiano de teoria psicanalítica. Então, enfim, esse acho que é uma boa dica. Além disso, tem as conferências introdutórias, que ele publicou num bloco entre 1916 e 17, e aí depois com as novas conferências introdutórias ele complementou. É um bom texto também de introdução, feito pelo próprio Freud. Tem muita gente que recomenda um texto que chama Questão da Análise Leiga, que é um bom texto, é um texto em que o Freud fala com um interlocutor ingênuo e ele tenta explicar o que é psicanálise para o interlocutor ingênuo. Então é uma boa introdução, e ali a gente vê um Freud bem abertão, assim, democrático, então também é uma leitura interessante. Do campo dos comentadores, eu prefiro não entrar porque não tem nada que seja unânime. Então os interlocutores aí que você vai escolher, você que vai escolher. Isso pode nos levar para a próxima pergunta, que seria: é possível acessar Freud direto, sem depender de interlocutores? E aí respondo eu: não. Para começar, porque você está vendo esses vídeos. Então, eu sou um interlocutor. Quando você for ler Freud, eu vou estar lá na tua cabeça. Né? E quaisquer outros que você encontrou ao longo do caminho. Hoje em dia, seria praticamente impossível uma pessoa chegar na vida adulta, em que ela se dispõe a ler um texto complexo e teórico, sem ter lido ou ouvido falar nada em relação à psicanálise. A nossa cultura está nesse ponto, né? Freud está embrenhado na cultura de maneira, me parece, irrevogável a essa altura do campeonato. Então você vai ter interlocutores.
E aí o melhor que você pode fazer é poder escolhê-los e se apropriar dessa escolha. Essa escolha eu acho que dificilmente vai ser que nem escolher banana na feira, assim, que você, né, enfim, vai lá e apalpa um e mexe no outro. Essa escolha tem muito parâmetro afetivo envolvido. Que tudo bem, né? Se os parâmetros vão ser afetivos, isso não é um problema. Toda a questão é você conseguir ter apropriação desses interlocutores que são os seus interlocutores. E acho que vale a pena ter uma orelha levantada em relação a interlocutores autoritários, né? Interlocutores que tentam explicar Freud para você de maneira que eles tiram de você a possibilidade de chegar às suas próprias conclusões. Um bom interlocutor é um interlocutor que deixa espaço para você pensar, para você falar, para você divergir. Né? Tem interlocutores que são ótimos se você não discordar dele. Se você discordar dele, ele vira um pesadelo na tua vida. Esse não é um bom interlocutor. Né? Então, né, enfim, mantenha isso em mente. Posto isso, tomara que as escolhas que você faça te interessem e te levem a lugares interessantes. Outra pergunta que poderia surgir: quanto tempo leva para dominar a teoria psicanalítica freudiana? E aí, resposta, eu não saberia dizer, porque eu mesmo não cheguei e eu não conheço alguém que tenha chegado. O processo de estudar a teoria psicanalítica freudiana é um processo que é melhor fazer sem pressa e é melhor fazer sem uma barra de loading na cabeça. Não tem uma hora que você vai terminar. Você pode até ter um projeto, eu tenho esse projeto, de ler Freud inteiro. Tá bom, mas não porque quando você terminar o último volume você fala, pronto, acabei Freud, check, toca a lista. Você vai continuar lendo Freud. Eu li tudo, você vai ler de novo. Não necessariamente tudo, eu não pretendo ler 2 vezes. Mas, né, enfim, você pode querer ler ele cabo a rabo, mas, para além disso, a experiência de ler Freud é uma experiência que tem a ver com invocações, ocasiões e conjunturas. Então, você está numa determinada disciplina de graduação ou de pós-graduação, você vai ter que ler um texto. Você fala, já li, não preciso ler de novo. Mas leia de novo que você vai ver que faz diferença. Eu estou num grupo de estudos, esse eu já li, não precisa passar não, passe porque você vai ler várias vezes o mesmo texto. Então, eu tenho alguma certeza que eu li Introdução ao Narcisismo, que é um texto que eu gosto, 10 vezes pelo menos. E tudo bem, não é tempo perdido, entendeu? É um pouco assim que rola. Então, quanto tempo leva? Não pense dessa forma sobre a questão. Tá? Comece a estudar. E aí, outra pergunta, né? Mas em algum momento eu fico bom na coisa? Sim, em algum momento você fica bom na coisa. Tem muita gente boa. Eu citei algumas pessoas, tem muitas que eu não citei porque não ocorreu, que não teve ocasião. Mas você vai ficando bom em Freud. Você vai entendendo, vai podendo fazer articulações. Isso acontece de um jeito estranho. Então, na minha trajetória, de novo, para não expor ninguém, eu fico falando de mim, né? Na minha trajetória, eu dei aula de Freud há alguns anos, durante os quais eu ainda falava, olha, eu não daria um grupo de estudos de metapsicologia porque eu não manjo metapsicologia. E isso, honestamente, eu acho bem possível que eu ainda diga para alguém em alguma conversa. Eu já li um bocado de Freud. E muita gente acha que né, enfim, eu dou conta de dar uma aula introdutória, eu já dei aula introdutória, eu acho que eu dou conta disso, mas o processo é um processo progressivo, o que eu estou querendo dizer no fim das contas é isso. Né? Você continua estudando. E você, em algum momento, você começa a meio sacar, né? Movimentos e tal, então algumas coisas vão fazendo mais sentido. Né? Aquelas pistas que eu fui dando, periodização, alguns elementos de contextualidade, alguns elementos de controvérsia, as dificuldades de tradução, essas coisas aos poucos vão avançando na tua cabeça. Aí você poderia me perguntar, mas eu preciso, por exemplo, tipo, decorar aquela tabuada das datas de publicação que um monte de psicanalista faz? Eu preciso poder saber falar de cabeça, assim, tá trocando ideia e falar, porque em 1923 o Freud escreveu não sei o que, em 1914 ele tinha escrito tal, e aí em 33 ele escreveu não sei o que. A resposta, precisar, não precisa. Mas é imprescindível, difícil ser taxativo desse jeito que eu tô sendo, é imprescindível você conseguir respeitar a tridimensionalidade da obra freudiana. Então você não precisa necessariamente ter a tabuada das datas de publicação na cabeça, não precisa ter. Mas é importante você conseguir reconhecer que um determinado texto do Freud não diz a única e última verdade em relação a nenhum elemento em específico. A partir daí, a importância da tabuada vai ficar clara para você. E aí a questão não é você decorar a porra da tabuada.
A questão é você conseguir reconhecer que ela vai ser um rudimento importante para você circular daqui para lá enquanto você lê Freud. Né? Você lê um texto do Freud de 30 e pouco, você fala, meu Deus, mas como ele fala do ego e dos mecanismos de defesa, o pessoal falava que isso não era tão importante para ele, né? Mas teve um período em que ele não falava tanto disso, tem um período que ele fala muito disso. Ah, mas ele está falando aqui sobre o narcisismo e está em 1912, quer dizer que está errado, quer dizer que é complexo, eu falei disso, inclusive. Então, é um processo. E você não precisa decorar a tabuada, você não precisa zerar o Freud, o que você precisa conseguir reconhecer é a complexidade, a sensibilidade do campo, do território, que é a textualidade freudiana. Né? E esse acho que seria o grande caminho. E aí, por fim, você poderia fazer mais uma das tantas perguntas que eu não sei responder, né? Agora, eu quero estudar Freud mais a fundo. O que que eu faço? Para onde eu vou? Com quem eu falo? Essa pergunta tem muito a ver com aquela coisa do interlocutor. No fim das contas, é a mesma questão. Você está procurando interlocutores. Se você vai estudar psicanálise em uma instituição, você está escolhendo interlocutores. Você mantém liberdade em relação a eles. Eu espero que você mantenha a sua liberdade até o fim, por sinal. Mas você está escolhendo interlocutores. Então, se você vai estudar, tô pensando em São Paulo, né? Se você vai estudar Freud no SED Sapiência, isso é diferente de você estudar Freud num grupo de estudos de um psicanalista que você viu no Indica Psi. Se você vai estudar no Fórum do Campo Lacaniano, não sei se você vai conseguir estudar Freud lá, mas se você for estudar Freud lá, é diferente de você estudar Freud num curso oferecido pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. São experiências diferentes. Por quê? Porque são interlocutores diferentes. E tem um lugar que você recomenda? Eu não faria isso nesse vídeo. Por quê? Porque isso é genérico. Não tem nada que eu recomendaria para todo mundo. Por quê? Porque depende do que você está fazendo. Depende de para onde você está indo. Depende de o que você procura na psicanálise. Para que a psicanálise te serve. Para que a teoria psicanalítica te serve. Isso vai fazer toda a diferença. Então eu não recomendaria nada para todo mundo. O que eu recomendo para todo mundo é cuide do seu processo de estabelecimento de comunidade. Cuide dos interlocutores que você interpela, cuide dos lugares em meio aos quais você desenvolve a sua experiência. E cuidado para não se deixar ser constrangido, silenciado ou submetido em processos de transmissão da psicanálise que sejam autoritários ou sedutoramente silenciadores. Porque isso, infelizmente, acontece um tanto por aí. E, por fim, é triste, mas é necessário lembrar, evite pilantras e cafajestes e gente que está aí pelo dinheiro. Mas que no fim das contas não cuida da própria trajetória, não tem um olhar robusto, não tem um estudo sistemático. Infelizmente, tem muitas instituições que aproveitam o fato da psicanálise não ser regulamentada para oferecer cursos caça-níqueis, né? E é importante tomar cuidado para não cair numa dessas também. Porque eu não te conheço, quer dizer, eu não sei quem é que está me ouvindo, mas eu sei que você merece mais do que isso. Então, porque, enfim, esses lugares não deviam nem existir para começo de conversa, então eles não merecem o seu dinheiro, não merecem o dinheiro de ninguém, eles não deveriam estar aí. Mas isso é uma questão para um outro dia. E acho que a título de perguntas e respostas é isso. Você poderia me perguntar também, mas vai ter mais Freud na lata? E aí eu te diria, eu não sei. Eu acho que sim, porque eu gosto do modo, eu gosto do modelo, e, né, enfim, então, provavelmente. Mas se você gostaria que tivesse, deixa um comentário, sugere alguma coisa, sinaliza, a gente vai trocando, vamos pensando juntos. Eu espero ter contribuído para a trajetória de vocês, eu espero que estudar a teoria psicanalítica freudiana fique um pouco menos obscuro a partir dessas indicações aí que eu tentei compartilhar com vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam aí o canal também, dêem uma olhada no que mais tem coisa rolando por aí, eu tenho, né, enfim, vontade de produzir mais coisas, então espero que a gente continue trocando. Tá bom? Prazer estar com vocês, até breve, grande abraço.